Bora falar ainda sobre o Palmeiras. Leila Pereira se posicionou a respeito da chance de contratação de Danilo do Botafogo. Fala também do Palmeiras. Protesto da principal torcida organizada até contra Abel Ferreira. A Mancha Verde quer a saída do técnico português. Para completar, o futuro de Vitor Sá deve ser no futebol brasileiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante, Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E Leila Pereira admitiu que o Palmeiras quer a volta de Danilo. Volante que pertence ao Botafogo. Cheguei a contar para vocês nas últimas horas que a oferta que o Palmeiras fez para o Juliano Bertolucci, representante do atleta, hoje é de 20 milhões de euros fixos, além de bônus. Abre aspas para presidente palmeirense. Vários clubes querem o Danilo. Tenho um carinho especial por ele, nossa cria. Fiquei extremamente feliz por ele estar representando o Brasil na seleção. Sinto que o Palmeiras está sendo representado por ele, Endrick e o Everton. A Leila completou a respeito da negociação com o Danilo. É óbvio que eu gostaria que o Danilo voltasse para casa dele, o Palmeiras. Nosso elenco está fechado, mas se tiver alguns jogadores especiais que a comissão achar que vale, estamos aí. Já disse para vocês que não há nenhuma intenção dos representantes do Danilo e do próprio jogador em fechar com o Palmeiras, com o Flamengo ou com qualquer outro clube agora. A avaliação é de que o Danilo pode se valorizar na Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira, para sonhar com cifras ainda mais altas no próximo contrato. Ou seja, o futuro do Danilo será definido após a participação da seleção no Mundial. Dentro de campo é que as coisas não têm funcionado bem para o Palmeiras. O Verdão perdeu para o Cerro Porteño em pleno Allianz Parque, colocando fim a uma invencibilidade de 5 anos dentro de casa na Libertadores. A derrota só não foi pior porque o Sporting Cristal também foi derrotado, perdeu para o Júnior Barranquilla. Senão, o Palmeiras iria para a última rodada da fase de grupos na terceira colocação e fora da zona de classificação para o mata-mata. A tendência é que o Palmeiras, vencendo na rodada final o Júnior Barranquilla, se classifique em segundo. A nova classificação do grupo tem o Cerro Porteño com 10 pontos, o Palmeiras com 8, o Sporting Cristal com 6 pontos e o Júnior Barranquilla com 4 pontos conquistados. A saideira sobre o Verdão, Ramon Sosa deve voltar para a partida contra o Flamengo. Jogo marcado para o fim de semana no Maracanã. O atacante paraguaio, que havia tido uma lesão considerada grave no tornozelo, teve recuperação bem acima das expectativas e está praticamente recuperado, vai jogar a Copa do Mundo. E a Mancha Verde pediu a saída de Abel Ferreira. A principal uniformizada do Verdão emitiu uma nota nessa quinta-feira, dia seguinte à derrota por 1-0 para o Cerro Porteño, em pleno Allianz Parque. Entre outras coisas, para lançar a campanha Fora Abel. A Mancha diz o seguinte nessa nota: obrigado, Abel, já deu, tchau. O time é mal treinado, sem intensidade, sem jogada, sem alma e sem liderança. Um elenco caro, milionário e que joga um futebol pequeno. A Mancha ainda completa: o Abel de hoje virou um técnico arrogante, desequilibrado e perdido. Não costumo concordar com uniformizadas, mas vários desses pontos apontados pela Mancha Verde, para mim, fazem bastante sentido. Houve também um recado para Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Leila, o Palmeiras não pode viver só de marketing e entrevistas.
Nos seus 2 mandatos, os títulos grandes passaram longe. Em jogos decisivos, faltou pulso, faltou comando e sobrou discurso. A última frase, o Palmeiras virou um clube que fala muito e joga pouco. Anderson Barros, o executivo de futebol do Palmeiras, também levou sua bordoada. Anderson Barros emagreceu depois do Monjaro, mas a incompetência continua pesada. Concorda? Discorda? Como é que você vê todos esses apontamentos da Mancha? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Danilo já fechou com o Palmeiras, Paulão? Não. Na audiência rotativa do YouTube eu já contei por aqui, mas vou repetir rapidinho. Na manhã dessa quarta-feira, enfim, consegui conversar com um dos empresários do Danilo e ele jurou de pé junto que não vai haver negócio do Danilo antes da Copa do Mundo. Nem com o Palmeiras, nem com o Flamengo, nem com clube nenhum. Porque os caras têm a impressão de que o Danilo vai para a Copa, vai se valorizar pra caramba e a partir daí pode pintar negócio maior. E quanto mais dinheiro, mais ganham o Danilo e seu empresário, tá? Isadora Pinto. Gabigol no Vasco, manda a lista dos jogadores que não tem os 12 jogos. Só lembrar uma coisa importante, tá, Isadora? A relação de atletas, você pode mudar de clube tendo feito 12 jogos, o que você não pode fazer são 13. Eu vou usar o caso do Danilo, né? O Danilo pediu para não jogar contra o Corinthians, o Danilo volante do Botafogo, porque tem 12 jogos. E se ele é alvo de uma proposta do Flamengo ou do Palmeiras, tendo feito o jogo contra o Corinthians, ele fica impedido de jogar. Inclusive tem uma outra atualização importante sobre o Danilo, ele foi afastado do Botafogo e não joga mais até a Copa do Mundo. E é aqui que vem outra informação importante. Ontem, chegaram a publicar que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros ao Botafogo pelo Danilo. 34 milhões de euros. Tá falando que eu caí no bite, não. Mas por isso que eu só não falei o nome inteiro, né? Falei só Isadora, mas tudo bem. A Isadora, bom, beleza. Sobre Danilo, informação importante, tá? Tem gente cravando que o Palmeiras está disposto a pagar 34 milhões de euros para o Botafogo para ter o Danilo na metade do ano. Eu conversei hoje cedo eu liguei para um empresário dele ontem, o empresário falou que estava cuidando da filha, que estava internado, enfim. Aí hoje cedo eu consegui fazer o contato. E aí nesse contato eu perguntei, existe essa proposta de 34 milhões de euros? Tem alguma negociação em andamento? Como é que está essa história? E o que a pessoa falou foi, Nicola, não há nenhuma chance de a gente fechar acordo agora. Nem com o Palmeiras, nem com o Flamengo, nem com ninguém. Falei, por quê? Aí a resposta foi porque ele vai se valorizar bastante na Copa, a gente está apostando nisso, e fazer negócio agora é perder dinheiro. Falei, mas tá bom, mas teve proposta de 34 milhões de euros? Eu vou até ler a resposta da pessoa, porque aí você tira a sua própria conclusão, tá? Quer ver? Eu estou pesquisando aqui no meu WhatsApp, ó. A minha pergunta foi, o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros pelo Danilo? A resposta foi, o Palmeiras está na mesa como o principal clube, mas não chega nesses valores, está longe. Falei, mas qual é o valor? 20 milhões de euros mais bônus, e pode melhorar um pouco, tá? Então, a sinalização que o Palmeiras mandou via Juliano Bertolucci para o Botafogo é de 20 milhões de euros fixos mais bônus para ter o Danilo. Repito, a informação principal do Danilo é, por mais que exista o interesse oficial do Palmeiras, por mais que o Flamengo monitore a situação, só vai haver acordo com qualquer clube depois da Copa. E a prioridade do Botafogo e do Danilo é de um negócio para metade do ano, beleza? Hora de falar sobre a real proposta que o Palmeiras fez a Danilo. Volante do Botafogo, vale a lembrança de que o Danilo pediu para não jogar contra o Corinthians no último domingo, para não estourar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro e por conta disso foi afastado pelo Botafogo, não joga mais pelo Fogão antes da Copa do Mundo. Tem gente cravando que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros ou mais ou menos 200 milhões de reais. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dos representantes do atleta. O Danilo hoje tem como seu responsável pela carreira Juliano Bertolucci, maior empresário em atividade no Brasil. E o que eu consegui apurar é que a nova oferta do Palmeiras é de 20 milhões de euros fixos mais bônus. Importante registrar que a terceira tentativa do Palmeiras em contratar o Danilo nessa temporada. A primeira delas, no início do ano, quando o Palmeiras combinou com o Danilo de o jogador ir à justiça para tentar a quebra do contrato por salários atrasados. O Botafogo foi avisado desse movimento e pagou tudo que estava pendente para evitar que o Danilo conseguisse a quebra do contrato na justiça. Depois, o Palmeiras sinalizou com uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos.
Botafogo também rejeitou a proposta. Esses 20 milhões de euros fixos, mais bônus, também não devem servir para que o negócio aconteça. Quero contar para vocês que hoje Botafogo e Danilo estão convencidos de que não é hora de fechar nenhum negócio, seja com Palmeiras, com Flamengo ou com qualquer outro clube no Brasil. Tudo porque existe a convicção de que ele vai se valorizar na Copa do Mundo. Esse empresário com quem eu conversei pela manhã, afirmou, abre aspas, o Palmeiras está na mesa como o principal clube interessado, mas os valores estão bem distantes do que o Botafogo pede. Vamos esperar pela Copa. O Danilo pode ser uma das grandes surpresas do Mundial. Fecha aspas. Contar que Barbosa, zagueiro do Botafogo, será jogador alviverde, apesar das especulações contrárias. Na terça-feira, o pessoal da Eagle entrou ou sinalizou a possibilidade de ir à justiça para impedir a transferência. A alegação é de que o Botafogo não está o negociando por um valor justo. Importante registrar que a operação foi fechada em 20 milhões de reais, sendo 18 milhões para o Botafogo e 2 milhões em pagamentos de comissão. Antes de gravar esse vídeo, fui checar com o Palmeiras se existia alguma preocupação em relação a essa possibilidade. O Palmeiras está absolutamente convencido de que o Barbosa será jogador alviverde. Primeiro porque ele já realizou exames médicos e assinou contrato. Depois porque o Palmeiras já pagou a primeira parcela ao Botafogo pela compra do atleta. A avaliação no Palmeiras é de que a Eagle está tentando fazer barulho e tumultuar o Botafogo até por conta do rompimento que existiu na justiça entre a SAF botafoguense e o grupo que administrava o Botafogo até outro dia. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de comentar sobre o que quiser, beleza? Fala família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras nesta manhã dessa sexta-feira, com muita atualização, exclusividade do mercado da bola do Verdão. Então desde já, peço seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você sempre ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil, tá? Então peço muito humildemente o seu like, não esqueça de deixar o like para fortalecer nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeo diariamente aí para vocês. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!